Opá, adoro. A Maria agora. Agora é que é o silêncio. O silêncio já foi só que nós não fizemos. Então vá, bora lá, não percebi. Eu vou fazer silêncio. Não, já está, já começou, já estamos a gravar e tudo. Já, isto é mas assim. isso era um minuto de silêncio pelo podcast do senhor. Não, é que o Leo gosta só de para acertar aqui, para ver o nível de som, mas pronto. Olha, vou fazer a mesma introdução e tudo, mas obrigada por ter vindo. Bora lá. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Mais 5 Minutos, episódio este que conta com a Subway, que tem uma novidade, daqui a pouco eu vou obviamente falar tudo, desde já também aqui com as cookies, muito obrigada. Sem mais demoras, então apresentar a minha convidada, que eu estou muito feliz por ter. Eu quando falo, eu não queria estar já a dizer o nome, se bem que vocês já viram, não é? Pronto. Eu quando falo em ti, Maria, sabes, eu penso em fogo. Tu és fogo, mas tu também és muito doce, não sei, tu tens aí um equilíbrio que eu adoro. Tu és uma mulher de garra, de causas, és uma excelente atriz, também já passaste pela música e estou mesmo muito feliz por agora teres esta oportunidade também de estares no Festa é Festa. E bem-vindo ao podcast! Yeah! Por acaso não sou fogo, sou terra e és ar. terra? Sim, sou virgem e balanço, agora achei piada. Pronto, eu disse elemento. Fogo, sabes porquê? Porque às vezes tu falas e tu és uma mulher de causas e quando toca nesses temas, tu ficas ali tão empenhada. Eu fico nervosa, eu não consigo. E, aliás, há pouco tempo falámos até por causa do Big Brother, se eu algum dia entrasse no Big Brother, eu tenho muito medo, porque eu não gosto de ferir os outros, mas ao mesmo tempo, eu acho que é pela minha educação e tudo mais. Eu tenho uns pais maravilhosos que têm 60 anos, mais de 60 anos de casados, e os meus pais educaram numa educação cristã, católica, e eu acredito nessa coisa de amar o próximo acima de tudo, mas ao mesmo tempo não consigo estar calada. Então há ali uma dualidade em mim de não querer ferir ninguém, mas ao mesmo tempo tenho que dizer as coisas, e acho que é isso que tu vês em mim. Esta coisa de, eu tenho pelo na venta, mas ao mesmo tempo, tipo, não quero nada que a pessoa sofra. Não sei se é pelo na venta, tu tens uma coisa que eu admiro, que é... Tu não tens papas na língua, és muito sincera e és direta. Pois, às vezes acho que sou um bocadinho mais, não? Eu gosto e acho que nós precisamos de pessoas assim. Não sentes que às vezes, até se tu se calhar estás deslocada e tu é que estás errada? Sim, sinto isso muitas vezes, porque as pessoas têm muitos filtros hoje em dia. E mesmo hoje nas redes, o filtro faz parte da nossa vida hoje em dia. E eu acho que durante muito tempo, e eu própria tenho essa coisa de Maria, se calhar tem que pôr mais filtros, Maria, se calhar tens que pôr mais filtro. E na verdade, se calhar não, eu acho que também começamos a chegar perto dos 40 anos e eu começo a ter mais liberdade hoje do que tinha antes. Eu antes controlava-me muito mais de, vai Maria, não digas isso agora. E eu também tenho esse lado, é o que eu estava a dizer, eu também não gosto muito eu quero dizer as coisas, mas tento sempre dizer de uma forma que não vá ferir ninguém, estás a ver? Mas acabamos sempre por ferir. Mesmo quando eu falo, imagina, numa luta qualquer, e isto acontece muitas vezes, quando eu estou a lutar pelas mulheres, eu não quero magoar os homens, e não é a ideia. As pessoas têm muito esta coisa, por exemplo, do feminismo, que é uma luta contra os homens. Não é, é ao contrário, nós queremos que os homens nos abracem e que percebam que tiveram num lugar de privilégio durante imenso tempo e que até eles ganham se lutarem do lado do feminismo, porque os homens não conseguem ser sensíveis, não podem chorar, e isso é vem tudo do machismo. Mas muitas vezes há homens que ficam revoltados, parece que eu estou a lutar contra os homens. Não, só que tudo tem esta coisa, não se pode dizer nada hoje, e eu sinto isso de ser tão direta, que as coisas que eu digo mexe com as pessoas. És presa por ter cão e por não ter, exatamente, é isso? Exatamente, e em tudo, tudo é mimimi, estás a ver? Qualquer coisa que uma mulher diga, e nós mesmo assim ainda temos o privilégio de sermos brancas, loiras, tudo que eu sou mais ouvida do que, por exemplo, uma mulher negra já nem diz as coisas montes de vezes, porque é mimimi, porque está-se a queixar demais, coitadinha, agora faz-te vítima, tudo é não sei quê. E as pessoas têm medo. Hoje em dia há mesmo um momento, estamos a viver uma fase, e eu acho que também importante, houve montes de coisas que foram tabus durante muito tempo, a sexualidade da mulher, o racismo que é escondido neste país e no mundo inteiro, e agora houve uma fase de vamos falar sobre o assunto, só que as pessoas começam a ter medo. Será que eu posso dizer? Será que eu não posso? Agora também há aquela coisa de agora não se pode dizer nada que vem... Não, as coisas são para ser faladas e às vezes não são tão pesadas quanto as pessoas pensam. E é muito importante trabalharmos isso.
Eu própria, Maria, também tenho comportamentos machistas, sendo uma feminista, de género. É uma luta que eu tenho que ter. Todos nós temos comportamentos sem querer, temos uma educação racista e machista que temos que lutar para não o ser. E achas que este momento que nós vivemos, em que há quase aquela questão de tens que pensar 20 vezes naquilo que vais dizer, que eu acho que não é suposto pensares, não é? Obviamente pensas, mas estás a dar a tua opinião sincera, é do tempo, são as redes, são as pessoas que estão as redes também, cada os vez mais... cancelamentos, e é isso, eu acho que é aquela coisa de as pessoas começarem a perceber que eu assumir que se calhar sou machista, eu assumir que se calhar ou tive um comportamento machista, ou eu assumir que se calhar sou um bocadinho preconceituosa. Todos nós temos preconceito. Há preconceitos, o preconceito existe e as pessoas comparam, ou seja, machismo e racismo e xenofobia são diferentes de preconceito. Por exemplo, uma pessoa negra pode ser preconceituosa com uma pessoa branca, mas não é racista. O racismo é, por exemplo, um grupo que foi marginalizado e aqui associada à raça, seja ela chinesa, negra, que sofreram sempre mais opressão, e eles sim sofrem racismo. Um branco não sofre racismo. E, por exemplo, o que acontece hoje é que o peso da palavra, imagina, um branco, se alguém me disser assim, o que tu fizeste, o que tu disseste foi racista, em vez de eu pensar com calma, será que foi? Se calhar foi. Eu sou racista, eu não sou racista. Okay. E vai sempre ao lado do opressor, ou seja, há mais a defesa do opressor do que perceber, será que eu fui? Ou machista, nós próprias. Por exemplo, o meu marido, o meu cunhado, o meu pai, e até a minha mãe, e até eu, temos comportamentos machistas. E montes de vezes eu estou em casa e digo, pai, o que tu disseste foi muito machista. E o meu pai, mas eu não sou machista. O meu marido, amor, o que tu disseste, isso foi um comportamento machista. Mas eu não sou machista. É logo, okay. Percebes? Percebo. E as pessoas têm muito... É logo a defesa... Porque parece que é uma palavra muito pesada. Ou agora estamos a fazer o Big Brother. O Bruno é controlador. O Bruno é controlador. Percebes? É tudo as pessoas estão sempre a defender e está-se bem, é normal. Nós temos coisas boas e coisas más e fomos educados, historicamente, temos muito peso do que vivemos. A mulher é livre há muito pouco tempo, sim, não é? Sim. A cultura negra e a comunidade negra começou a ter um lugar na história, no Ocidente, há muito pouco tempo. Na América, no início do século passado, ainda havia escravos. Claro. É uma coisa muito recente e que é normal que aconteça. E as pessoas têm sempre, eu nem vejo cor, eu não vejo cor. Mas assim que a minha sogra chega a um sítio, ou assim que eu estou com alguém, a primeira coisa que me dizem é assim, tenho uma amiga que também é angolana. Estou-lhe a perguntar. Ou tenho uma amiga que também é negra. Tudo é cor, estás a ver? Tudo é cor. Okay. Olha, estavas a falar em coisas boas, coisas más, já lá vamos. Agora vamos só conhecer uma das novidades da Subway. Not you, not her, not him or them gon' stop me from getting mine now. Not you, not her, not him or them gon' silence my rising inner child. And every time I look up in the sky, I know it'll be alright. Yeah. And every time I look up in the sky, I know it'll be alright. Gotta get mine. E já está apresentada então a novidade da Subway, mais uma vez presente aqui no podcast. Maria, tu há pouco estavas a falar coisas boas, coisas más. Conta-me assim uma coisa boa e uma coisa menos boa que tu tenhas. Eu não gosto de dizer coisas más porque eu acho que nós, óbvio que temos qualidades e defeitos, mas pronto, Bom, é assim, eu acho que as minhas coisas boas, é o que eu estava a dizer há bocado, muitas vezes são as minhas coisas más. Eu gosto de ser sincera, mas a sinceridade, eu tento fazer uma coisa, quando não me perguntam, às vezes eu digo, acontece muitas vezes, estamos num jantar, não é? E as pessoas muitas vezes querem, eu digo a minha opinião, mas tento dizer com calma, era o que eu estava a dizer há bocado. E depois a pessoa, mas explica-me lá, mas depois a pessoa não quer ouvir, ou seja, muitas vezes a pessoa, eu explico porque é que aquilo, por exemplo, eu disse uma coisa machista, isto acontece-me tantas vezes que chega um ponto que, mas tu queres mesmo ouvir, porque depois a pessoa começa a contrapor. Mas eu tenho muita paciência, eu sou uma pessoa com muito paciente, eu sou uma pessoa que, se uma pessoa vem-me atacar, eu tento ir lá e explicar porque é que eu disse aquilo. Eu tenho muita paciência. Acho que é o meu lado virgem e o meu lado também de ter pais mais velhos, eu acho.
Isso é uma das coisas muito boas que eu tenho. O meu pai teve-me com 50 anos, a minha mãe com 43. Portanto, eu hoje tenho um pai com 85 e uma mãe com 80. E isso deu-me, acho que, alguma calma e discernimento que se calhar pais mais jovens não conseguem transmitir. É tudo com mais calma. E então eu acho que tenho essa coisa de ter calma para explicar, ter paciência. Eu, por exemplo, só agora aos 40 anos é que eu comecei a bloquear pessoas. Eu até agora tinha sempre paciência e não sei o quê. A não ser que sejam mesmo intragáveis, já não tenho saco. Porque eu acho que com esta idade nós começamos, não sei, não é filtrar, mas começamos a dar importância às coisas que elas têm, e eu acho que nós fazemos aqui a nossa parte até conseguirmos. Quando tu vês que aquela pessoa já não dá, não adianta, por mais que tu digas, epá, sim, ou seja, esquece. Isso é o meu lado bom, eu acho que tenho muita paciência. O meu lado mau... não sei, eu irrito-me facilmente também, ou seja, há coisas que às vezes eu exalto-me, às vezes eu tenho uma coisa de paciência, mas ao mesmo tempo, se calhar tu dizes que do fogo e da calmaria, é que eu às vezes, quando são coisas que sofro com isso, eu às vezes aumento a voz, às vezes mesmo com a minha família, qualquer coisa que se diga mais preconceituosa, eu embrulho, e muito quando são as mulheres. Por exemplo, o meu pai tem 85 anos e quando eu estou em televisão com um decote, e o meu pai diz, filha, porque é que não sei quem não? E eu... Ou, por exemplo, eu quero ter uma palavra... O meu pai acha que se tu... Assim, estas lutas que existem com pessoas mais velhas que viveram noutros tempos, sim. E que a liberdade da mulher ainda machuca muita gente. As pessoas não conseguem perceber. Se eu estou com um decote, por exemplo, um homem já não te leva a sério, porque tu estás de decote e já não estás a falar, e porquê que foste de decote para a televisão? O meu pai diz-me isto, o meu pai, e nada contra o meu pai e contra os pais desta sociedade e avós desta sociedade. Mas eu começo tipo, pai, isso não muda, não sou eu que tenho que mudar. A tua cabeça e a cabeça dos homens é que têm que mudar. Mas a toda a hora isto acontece. A toda a hora eu tenho que dizer ao meu pai. Mas eu depois digo coisas horríveis de, sei lá, às vezes começo, vocês é que são depravados. Estás a ver? Não sou eu que tenho que tapar. E eu tapo um monte de vezes, porque nós dizemos também que temos que nos tapar, mas um monte de vezes eu estou com um vestido curto e lá vou eu pôr um blazer comprido porque tenho medo, porque vou ser associada, vão estar a olhar, porque... E eu sou bastante popozuda. Quem não sabe. Sou bastante popozuda. E sempre tive um problema que eu era muito... quando era miúda, era muito vistosa pela minha estrutura, porque era muito atlética. Tenho coxa e não sei. Hoje em dia já me tapo mais e pronto, também já não tenho a minha idade. Nós, quando somos mais novas, somos mais pampanantes. E posso ainda vir a ser, claro, não é? Claro que sim. Não? Mas sim, nos meus videoclipes, eu tenho um videoclipe que estou praticamente só com glitter e está tudo bem. Mas esta coisa de... Há coisas que me enervam muito, muito, muito. E isso eu perco a razão às vezes. Estás a ver? Ou seja, da forma como depois também queres justificar e dar a tua opinião. Tenho os dois lados, sim. Okay. Principalmente com as pessoas que eu amo, percebes? Tipo, quando são pessoas que eu não conheço, eu tenho paciência às vezes. Sabes, porque acho que se calhar as pessoas que amas e que são mais próximas, tu se calhar não estás à espera de ouvir aquilo delas, não é? E daí se calhar exaltas. Mas eu também percebo, ou seja, depois fica tudo bem, não? E isso é uma coisa que é importante, que é... isto acontece muito na nossa sociedade. Imagina, as pessoas que se assumem feministas que são logo associadas a um partido e depois o outro partido. Assim, para mim, eu acho que toda a gente devia ser feminista. Esquerda, direita, para mim todos deviam ser feministas. Esquerda, direita, todos deviam lutar contra o racismo. É uma coisa que nem sequer devia estar associada a um lado, por exemplo. Ou, para mim é muito normal. Eu, na minha família, eu tenho pessoas... Isso é uma coisa que me faz muita confusão na sociedade. Tu tens que ter um lado. Estás a ver? Tu encaixas-te nisto ou encaixas-te naquilo. E eu não me encaixo. Eu sinto mesmo que não me encaixo. Tinhas falado isso há pouco. Na minha família, eu tenho pessoas de esquerda, tenho pessoas de direita, tenho pessoas católicas, tenho pessoas que não ligam nenhuma, tenho pessoas que são mais abertas de cabeça e mais livres, outras mais conservadoras. E está tudo bem. E todos nós aprendemos uns com os outros. E a sociedade... andam em guerras que me faz confusão. E as redes, hoje em dia, como as pessoas estão atrás de um computador, dizem coisas, e eu acho mesmo que devia começar a haver um filtro, aí sim devia haver um filtro. Agressão na net tem que ser crime. Tu não pode ser com esta leviandade, estás a ver? Já alguma vez foste, assim, entre aspas, atacado? Algo que tenha ferido algum momento, alguma mensagem que te recordes?
Olha, também agora estávamos as duas a comentar o Big Brother. Eu até hoje nunca tinha tido, apesar de, na luta contra o racismo, quando eu estava mais acesa na luta contra o racismo, veio muita gente meio falar mal, mas eu tenho que ser, lá está, como eu quero mudar o mundo, eu tenho muita paciência. Aqui, por exemplo, quando estamos a comentar um jogo que é ridículo, o tempo que as pessoas perdem, isto é só um jogo, por exemplo. Agora é a primeira vez na minha vida, por causa de ser comentadora do Big Brother, e eu tive muito medo antes de aceitar. Tinha medo porque te comprometes. E eu falo muitas vezes, quando comentadora, de aquilo é um espectro da sociedade e que tu, basicamente, muitas coisas não é em relação ao A ou B do jogo. Eu, na verdade, para mim, tanto me faz como me fez. Quem é que ganha, quem é que não ganha. Isto é real. E sou mesmo imparcial, apesar de ter lá amigas, sou mesmo imparcial nisto, mas as pessoas vivem isto demasiado. Eu fico, como as pessoas agora mandam mensagens e eu pergunto logo, olha, e o ambiente? Já recicla? Já... Tipo, como assim? Eu acho que sim, as pessoas devem ver. Os fanatismos para mim assustam-me muito. Os extremos a mim assustam-me muito. E está-se a começar a ver muito isto em Portugal e no mundo, na verdade. E isso assusta-me. As pessoas têm que dar-se bem. Uma pessoa, ainda agora estamos a falar disso, até politicamente. Tudo é importante de ouvir. Não é? As pessoas aprendem com a diferença. E o mundo está muito... Tu és isto, tu és aquilo, eu odeio-te. E eu só comecei a sentir isso mais agora às vezes no TikTok também comecei a sentir. É engraçado, no Instagram eu sempre tive... Eu acho que no Instagram as pessoas que seguiam porque gostavam de mim. Ou seja, e eu não queria muito isto. Eu gostava que, quando eu falo de uma luta, por exemplo, as pessoas que já percebem a luta não são as que eu quero chegar. Sim, eu queria chegar às outras. E já me aconteceu pessoas começarem a perceber, ok, eu agora percebo que se calhar há mesmo racismo. E isso para mim é uma vitória. Quando uma pessoa diz, olha, eu achava que não existia e afinal agora percebo. Ou o feminismo também. Feminismo não é feminismo. Sim, e as pessoas têm muito esta coisa de atacar, não é? Tu és feminista. E eu nem sequer sou só uma coisa, não é? Era isso que eu queria também sentir, ou neste caso saber a tua opinião, porque eu acho que hoje em dia... mas isto lá está, acho que também já vem do passado, que é, tu tens que saber só uma coisa, só és uma coisa, e nesta fase nós não somos só uma coisa. Sim. Nós somos várias, nós fazemos várias coisas. Exato. Assusta-te que as pessoas com este tempo todo ainda quase gostam de pôr rótulos. Sim, e tu numa tens caixinha. de ser só aquilo e não podes ser mais, ou querer experimentar mais. Sim, as pessoas têm muito medo, e mesmo, por exemplo, atores, eu sou atriz e quando fui para a música é tipo, mas és cantora ou és atriz? Pronto. E agora, por exemplo, é muito difícil alguma atriz ter coragem, isto é mesmo verdade, de ir comentar o Big Brother. Eu não me quero... Também lá ia chegar. Eu não me quero... Tu pensaste 2 vezes? Eu tive medo. Mas tiveste medo pelas reações do público ou pelo rótulo que te iam pôr? Um bocadinho das duas coisas. Porque ainda há muito preconceito em relação a isto. Eu tenho visto também acompanhado o Big Brother Brasil e é completamente oposto. No Big Brother Brasil, eles agradecem ao mundo por estarem no Big Brother e é prestigioso até. É um prestígio quase. Tu mudas a tua vida, mudas a tua carreira. Em Portugal, há imenso preconceito. Eu bato mesmo palmas a pessoas que entram dentro do Big Brother e acho mesmo corajoso. E não vejo ao contrário, não vejo... Mas ainda há pouco tempo eu falei que há marcas que têm medo ainda de investir. Entras no Big Brother, já há marcas que já não te querem. Entras no Big Brother, há por exemplo, patrocinadores que não vão. Há realizadores que depois, tipo... assim estão no Big Brother? Em Portugal há isto. Aliás, eu até gosto da minha rede, eu tenho uma brincadeira na minha rede, além da amiga constrangida, tenho a pseudo-intelectual de coisa. Que ela adora falar de cinema, adora falar de tudo, mas depois vê tudo, estás a ver, mas finge que não vê nada. Se vocês soubessem a quantidade de intelectuais que me mandam mensagens, pessoas de 1000 meios que me mandam mensagens por causa do Big Brother, mas nunca na vida vão pôr na rede que veem o Big Brother, não assumem. E é quase um guilty pleasure, que é ridículo. Eu odeio essa palavra guilty pleasure, porque se é pleasure não pode ser guilty. Pode ser guilty. E este é o problema da sociedade, e as mulheres também têm um guilty pleasure. Não é guilty. Se é pleasure não pode ser guilty. E o Big Brother ainda tem muito esta coisa. Que é a vergonha de assumir. A vergonha de assumir. E eu comecei a fazer, eu fui parar ali, porque eu comecei a fazer memes de comédia e depois de repente chamaram-me. Espera, uma coisa é estar a fazer memes de comédia, outra coisa é estar lá a comentar
porque depois vou dar mesmo a minha opinião, aqui são só brincadeiras. Mas eu tive medo, mas o medo atrai-me. Esse medo é, ou seja, se eu tenho medo é preconceito, se eu tenho preconceito então vou para ultrapassá-lo, não é? Depois é difícil, porque, aliás, eu não estava à espera, era o que eu estava a dizer, não estava à espera que as pessoas fossem tão fanáticas e que levassem isto tanto a sério, mas é um jogo e é muito giro, e eu sinto que tanto é giro porque eu posso fazer comédia, e eu estou nesta fase de estar a trabalhar mais a comédia, sim. E as pessoas às vezes levam a mal. Estás sempre a gozar, és gozona. Amor, eu estou ali para fazer comédia. Eu também sou atriz mesmo. Eu não sou só atriz quando estou num platô a gravar. Eu sou atriz aqui, eu sou atriz... Eu nem gosto de dizer que sou atriz. Eu sinto mais artista em várias variantes do que só atriz. Até porque também fazes mais do que isso, não é? Exato, eu faço muito mais coisas. E exatamente. não só. E ali é giro, porque além de poder brincar e divertir-me e gozar às vezes, não é? Eu acabo por poder falar sobre assuntos que são importantes na sociedade, que já aconteceram neste Big Brother e que vão acontecer sempre, como o preconceito que houve com a Jaciara, por exemplo, e eu acho mesmo que houve muito preconceito com a Jaciara no jogo, de todo o lado, eu acho, e é importante falar sobre esse assunto, e é engraçado que um mês antes da Jaciara, a importância da Jaciara ter entrado neste programa, por exemplo, há muito preconceito com a mulher brasileira sofre muito no nosso país, seja de que classe for. Eu tenho amigos, e claro que, imagina, se for um estereótipo de uma mulher popozuda, assim, boa zona como a Jaciara, ainda sofre mais. Mas eu tenho amigas loiras, magrinhas, que assim que dizem que são brasileiras, ou assim que falam, ouvem o sotaque, já assumem que já podem... fazer o que querem. Há muito preconceito em Portugal, e quando eu digo isto não é tipo Portugal é o sítio mais preconceituoso do mundo, mas existe. E quando nós falamos, se existe, nem que seja 10 pessoas, e é isso que as pessoas têm que perceber, tem que se falar. E quando se fala de preconceito é uma coisa estrutural mais do que este é, este não é. Sim. Olha, quando é que tu descobriste que querias seguir o caminho de atriz, de a música? Olha, eu acho que desde que eu me lembro, é assim, o meu pai e a minha mãe meteram-me logo no piano com 3 anos. Ainda tocas, não sabes? Sim, mas já antigamente eu pegava na pauta e lia, agora já sei algumas coisas de cor, mas é mais aquela piano de familiar, dás aqui umas brincadeiras, mas já há muito tempo que não toco mesmo de pegar numa pauta e tocar. E eu fui para o piano com 3 anos, eu acho que desde cedo que os meus pais perceberam que eu era mesmo, eu não me sinto só uma intérprete atriz, a minha música, por exemplo, sou eu que a escrevo, sou eu que ajudo a produzir, e como atriz eu adorava criar, eu estou também já a pensar se calhar em começar a escrever guiões, porque eu gosto de criar, eu gosto da parte criativa. Ou seja, tu gostas de estar envolvida em tudo. Em tudo, sim. Por exemplo, eu às vezes estou ali no Big Brother a comentar isso. Eu gostava de começar a produzir conteúdo para ele. Eu gosto de conteúdo. Ainda ontem falava e mesmo no TikTok, eu penso em conteúdo. Eu comecei a fazer conteúdo nas redes também porque eu acabo por ser não só uma intérprete, porque às vezes há atores que são intérpretes, mas eu sinto-me também quase autora e sou autora das minhas músicas e começo, e acho que desde muito cedo os meus pais sentiam isso. Eu criava teatros, além de os dirigir os meus sobrinhos, eu tenho 14 sobrinhos agora, na altura não tinha tantos, 14 sobrinhos e 3 sobrinhos netos. Eu sou tia-avó. E tenho muitos primos direitos e 40 primos em segundo grau, ou 50, e nós passávamos férias todos juntos e eu pegava em todos e ainda juntava aos adultos e fazia teatros desde muito cedo. E então eu acho que os meus pais começaram a perceber. Depois, por tudo isto, eu cresci em Alenquer, numa vila pequena, em que eu ia a pé para a escola. Aliás, para a escola não ia a pé porque morava numa quinta, mas depois da escola ia a pé almoçar. Com 6 anos já ia a pé almoçar e já andava... Hoje em dia na vila ainda se pode fazer isso. Que privilégio, não é? Mesmo. E pai, na 4ª classe, o meu pai percebeu, ok, ela é mesmo artista, mas eu acho que não com a vontade. A ideia dos meus pais eu era muito boa aluna, e se calhar vai seguir medicina, é um normal, a pessoa é boa aluna, vai seguir. E aliás, eu tive para ir para medicina, e o meu pai meteu-me no colégio na Academia de Música Santa Cecília, que é em Lisboa, que é uma ótima escola, e esteve sempre no ranking das melhores escolas, e ao mesmo tempo tinhas o componente musical, ou seja, eu estudei música e solfejo, e fiz formação musical até do 5º ano até o 12º, e ao mesmo tempo tinha aulas, podíamos escolher latim, flauta de bisel, flauta transversal, piano, podíamos ter teatro, eu tive aulas de teatro desde muito cedo, e comecei o teatro na escola também, portanto tinha teatro e música logo. E aí eu fazia peças de teatro todos os anos na minha escola, comecei a fazer espetáculos todos os anos na Gulbenkian, então o espetáculo para mim já fazia parte
aula magna, todos os anos nós tínhamos espetáculos e isso começou a fazer parte. Mas mesmo assim era quase um hobby, não é? Porque tu, quando és criança, não sabes bem e pensas sempre, e se calhar uma família mais conservadora, é tipo, filha, não vais para o atriz, mas depois o que é que vai ser da tua vida? O que é que vai ser da tua... Como é que vais ganhar a vida? Pronto, se calhar tinha um bocadinho essa, não pressão, mas quase Sim. isto que existe. E eu estava muito para estudar medicina e depois fui fazer melhoria de notas, porque acho que o ano que eu acabei o 12º era 19 ponto qualquer coisa e eu tive 18 e eu era super boa aluna mesmo assim. Tive esse 12º o ano eu também jogava vôlei e andei meio perdida. Se calhar, eu acho que foi um sinal para depois não ir para a medicina, mas mesmo assim fui fazer melhoria de notas para a medicina. Depois era para ter ido para a República Checa com um grupo de amigos e foram todos, hoje são todos médicos. E eu acabei por, nesse ano que estava a fazer melhoria de notas, já estava a fazer melhoria de notas as 2 disciplinas, fui para outra escola, para Fernando Pessoa, na Lapa, e nesse ano, como tinha imenso tempo livre, então fui para a escola da NBP, que hoje é a Plural, que era a Oficina Atores, dirigida pela Cuxa, e pronto, e a partir daí comecei a trabalhar, a estudar mais esta parte televisiva, porque era com a NBP, noção de câmaras, porque eu já fazia teatro no IPJ, já fazia muito teatro, e de repente comecei a ter o fascínio pelo cinema, pelas câmaras, e comecei a fazer, mesmo hoje em dia quando há castings, há sempre alguém que faz a contracena, e eu comecei a fazer essa contracena para os castings, e também quando havia um casting, eu fazia também o próprio casting. Acabei por entrar nos Brancos com Açúcar, já não fui para medicina, fui para marketing e publicidade, que depois congelei. Hoje tenho licenciatura porque na altura eram 4 anos e depois entrou o Tratado de Bolonha e eu lá tive a equivalência para a licenciatura, mas basicamente nunca exerci marketing e publicidade, apesar de hoje marketing e publicidade é ótimo porque para as redes e para tudo o que nós fazemos ajuda, tem algumas ferramentas. Mas foi isto, depois nunca mais parei, fiz imenso teatro musical, ou seja, foi giro, porque como eu tinha estudado música, para mim era muito fácil ir a um casting de teatro musical e sabia ler pauta, apesar de há imensos atores que fazem teatro musical e que não precisam de ler pauta, é intuitivo, mas acabei por fazer teatro musical e pronto, e uma coisa puxa a outra e nunca mais deixei. E pronto, e a medicina ficou. Às vezes penso em voltar, às vezes penso, agora com 40 anos penso, agora até gostava de estudar medicina. Mas depois penso, será que eu tenho tempo? Eu quero fazer tudo. Achas que há uma idade para tudo? Não, eu acho que não. Eu acho que é possível, mas eu acho que tive sempre esse problema, que é, eu quero fazer tanta coisa que há pessoas que fazem só uma coisa e evoluíram naquele lugar. Eu sou muito feliz a fazer muita coisa e depois acabo por não evoluir tanto em cada sítio. Por exemplo, as minhas músicas sou eu que as faço. E sou eu que tenho tempo a produzir e sou eu que quero decidir os videoclipes. Então, em vez de fazer 30 músicas, se tiver uma equipa que o faça e que eu deixo, né, delego, em vez de fazer 30 músicas num ano, lanço 2 músicas num ano ou uma música num ano. E porque depois estou a fazer um musical. Tu também gostas de estar focada em todas as áreas, não é? Sim, e eu sou essa. Há pessoas que conseguem fazer, há mulheres, né, no geral, que conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho alguma dificuldade. Quando eu estou a fazer uma peça de teatro, eu estou focada naquilo. E a música meio que para. Eu na pandemia quis tentar renovar uma casa que era do meu pai, que nós agora estamos a comprar, eu e o meu marido, e que fizemos um turismo rural no Gerês. Então eu estava ali, esquece, não quis saber da música para nada. Aquilo ficou, pronto, agora já posso voltar. Depois pensei, eu tenho pensamentos do género. Eu na pandemia pensei, vou ficar no Gerês para sempre, já não quero fazer nada disto. Vou ficar no Gerês. Mas de repente, tipo, não, Maria, tu és artista, cala-te, vai. E comecei a fazer conteúdo. Não sei se devia. Mesmo desligada. Sim. Não, acho que durante um tempo eras capaz de resultar. A minha tempo, sempre, imagina. Mas esse tempo também me deu... Esse tempo afastada dá-me sempre depois... Imagina, foi por causa do Gerês que depois eu voltei e fiquei... agora não tenho trabalho nas artes. Fiz amiga constrangida nas minhas redes, que foi uma coisa que também cresci imenso nas redes, que as pessoas contavam-me segredos e eu falava de tudo e mais alguma coisa e as pessoas contavam-me segredos sexuais e coisas da terra deles e eu fazia quase... A personagem lia aquilo e está ainda hoje na minha rede, está nos destaques. E foi muito agir porque e eu acho que nada é por acaso. Essa minha personagem de amiga foi porque eu fui para o Gerês. Eu já não fazia novelas há muito tempo. Essa amiga constrangida que eu fiz nas redes, ainda hoje às vezes volta, apesar de muita gente pede para voltar, mas não tenho tempo para tudo, lá está. E eu acho que essa personagem trouxe-me esta Valquíria da Festa é Festa, porque é muito parecida. Apesar de eu já tenho medo de
pessoal, eu não sou só a Valkyria e a amiga constrangida, daí eu às vezes tenho necessidade de, se calhar agora vou criar outra personagem na rede para as pessoas perceberem que eu posso ser outra coisa. E às vezes acontece isto, também é um perigo às vezes para atores, perigo ou não, de fazerem uma personagem e de repente só te vê, e há muitos atores que só Sempre fazem o mesmo registro. como se tu fosses só aquilo, e isso chateia-me um bocado. Claro. E mesmo no teatro musical eu quase sempre fui antagonista, também pelo meu registro vocal, sou contralto, tenho uma voz mais grave, nunca fui a princesinha, sou sempre a rebelde, a maluca, a má, pronto. E às vezes eu penso que para mim é incrível, porque eu acho que são as melhores personagens, mas se calhar para mim era mais desafiante fazer uma... Olha, e tu sofres por antecipação ou nem por isso? Por exemplo, agora estou a pensar, e a carreira de atriz não é fácil, não é? todo. Um país muito, muito pequenino, e tu sabes melhor do que ninguém que a maior parte das produções, das televisões, recorrem quase sempre aos mesmos, não é? Há um lobby. Pronto. Há. Claro que há. Um lobby é o normal, há em todo o lado. Imagina, se eu estou contigo todos os dias, se me perguntam, preciso de uma pessoa incrível... Mas logo na cabeça. Não é? Claro, Catarina. Não é? Há um lobby de agentes, há um lobby de atores que não é mau, lá está. Agora parece tipo lobby. Não, é normal, não é? E às vezes até não... Eu tenho não é frustrante? É assim, para mim já foi mais frustrante. Eu tinha muito esta coisa de não quero mais saber. Eu acho que sou muito orgulhosa nisso. Imagina, quando comecei a fazer música, foi do género, eu vou começar a fazer as minhas coisas. E eu disse à minha gente, não me sugiras para mais nada em televisão, eu não quero saber. Tipo, eu não quero. E ela não sugeriu mesmo. E eu estive afastada mesmo. Depois voltei para a Tua Cara Não É Estranha e já tinha havido outras vezes e eu não queria muito. Tipo, estava mesmo de relações cortadas. E eu antes de voltar agora para a TVI, eu também estava de relações... Eu pensei assim, não quero saber deles para nada. Isto é mesmo real. Eu não quero saber deles para nada. Eu vou fazer o meu conteúdo e vou fazer eu o meu canal. E daí, amiga constrangida, daí comecei a fazer conteúdo para o TikTok. Eu vou fazer eu. Não é? Porque hoje em dia com as redes nós temos os nossos canais, claro. não é? O que tu fazes aqui, e se calhar com mais liberdade, com menos é normal. Poder conhecer tanta gente de meios completamente diferentes. E eu comecei a pensar, não quero saber. E é quando tu não queres saber, parece que como quando os teenagers, os namorados, quando tu cagas nele, quando... E não é assim, porque tu começas-te a valorizar. Porque também às vezes acontece isto, às vezes o desespero do ator é tão grande que esse desespero às vezes é, este está desesperado, sabes? Não valorizam. E o conselho que eu dou é, usem as redes. Isso mudou a minha vida. Usem mesmo as redes a vosso favor. Não tenham uma rede só... Eu acho mesmo que um artista, seja um comunicador, se tem uma rede, usem-na. Não tenham uma rede só para ver jantares com amigos e etc. Se és comunicador, usa a tua rede. Se és ator, faz o teu conteúdo. Faz o teu monólogo. Põe monólogos todos os dias. Cria personagens todos os dias. Os atores não usam, não é? Os atores não usam as redes. Usam a rede só socialmente. E pode ser uma ferramenta gigante... E acabam por ter, se calhar, pessoas mais até... Porque às vezes isso acontece. Há pessoas que têm milhões de seguidores, mas não têm conteúdo, não é? E há pessoas que são micro-influenciadores que estão a crescer, mas são pessoas que têm público assiduamente porque têm um conteúdo interessante e que a pessoa vai lá para... como se fosse ver televisão. Não é? É isso, é. Como o YouTube, etc. E eu acho que é importante as pessoas dedicarem-se a elas próprias e não estarem à espera que os outros façam, não é? E o ser ator é muito cansativo nisso. Tu estás à espera do casting. Tu estás à espera de ficar no casting. É super desgastante. Tu fazes bem e mesmo assim não podes não ficar. Podes ser ótima naquilo que estás a fazer naquele dia, ou às vezes é o contrário, às vezes eu fazia castings que correu pessimamente e fiquei. Eu, tipo, como assim? Estás a ver? Ou às vezes é uma novela e tu não és parecida com a rapariga que vai ser tua mãe, ou já estava uma fechada. Portanto, é complicado, mas a juventude que está a começar, usem a vossa rede. E às vezes há um preconceito que é, não, mas eu sou intelectual, não é? Eu sou intelectual, eu sou uma atriz, eu sou super intelectual. Eu leio, eu estudei, não é? Tchaikov tipo, a escola às vezes também te põe num lugar, a escola de teatro põe-te num lugar de eu superior, e os outros, não é? Os outros. Até os outros que fazem novelas. Também acontece isto. O pessoal de cinema não faz novelas, não é? Aquela entrou no Big Brother, já não quer mais trabalhar com ela. Portugal é tão secante isto. Estás a ver? E tu saboreias o momento, por exemplo, agora estás a fazer Festa é Festa, mas já estás a pensar que se calhar daqui a uns tempos o que é que vais fazer, ou para já
bora lá aproveitar. Não, eu estou sempre a pensar o que eu vou fazer a seguir. Senão ficava maluca. Porque eu acho que o que me fez nunca sair daqui, porque assim, eu tenho muitos amigos, realmente, que estudaram comigo teatro e que já desistiram, que já estão noutra coisa, que nunca mais fizeram. Nada ligado ao teatro. Nada ligado ao teatro, seguiram outras coisas, porque não havia, porque não há. E a minha resiliência foi sempre essa, eu já estou mais à frente, porque o nosso trabalho é precário, as pessoas acham que nós somos riquíssimos e que temos ordenados. Não, eu, por exemplo, isto é uma coisa que eu, também nesta dizem fase... isso da rádio, pá. A rádio é o meio mais pobre. E mesmo televisão pode ser, porque é um trabalho precário. Há pessoas que efetivamente têm contratos, mas há outros que não têm. Neste momento, imagina, se eu, por exemplo, apanhasse Covid e ficasse 2 semanas em casa, eu aquelas 2 semanas não ganhava um tostão, porque eu ganho dos dias que eu trabalho. Neste projeto eu estou assim, no próximo projeto posso não estar. E é muito complicado. Eu estou com pânico neste momento de apanhar a Covid porque não quero. Apesar de agora, com o Jerez House e com tudo, que eu começo a querer ter um chão melhor para não estar só à espera daquele income de um trabalho que possa vir ou não. Mas, sim, eu acho que isto... E muita gente do meio que foi desistindo, e esta minha vontade de ficar é sempre que eu estou, ok, este projeto dura até... E por isso é que é importante também eu acho que também as produções, etc., têm que ter um bocadinho dessa noção, olha, isto vai acabar aqui, e avisar, não é? E para ver o que é que tu vais fazer a seguir. E eu estou sempre 6 meses a tentar perceber o que é que, ok, vai acabar em dezembro, o que é que eu vou fazer a seguir? E eu estou sempre... Claro que há coisas que eu consigo fazer. Agora, por exemplo, eu estou na novela, estou a fazer Big Brother e vou lançar agora uma música nova. Agora, a música, por exemplo, eu não estou a contar... A música muitas vezes para mim não tem um income, porque ainda não tenho uma máquina, porque ainda é uma coisa... Eu já tive a Warner Music e eu desisti da Warner Music para poder ser eu própria, porque às vezes lá está. Como houve pessoas que já desistiram da televisão porque querem ter o projeto só delas, não é? E está tudo bem. E eu, neste momento, a música é mais uma coisa que eu invisto do que o retorno. Claro que depois tem um retorno, para mim, emocionalmente, eu ter obras de arte feitas, para mim é tudo. E é um caminho, algo não é? Pessoal. É um caminho. Sim, é mesmo pessoal e que espero que dê frutos daqui a um tempo. E se calhar eu adorava estar um ano... Aliás, no ano que eu ia começar a fazer palcos maiores entrou o Covid. E eu, em vez de continuar a fazer, tive tipo, agora já não me apetece. E eu tenho esta coisa do agora já não me apetece. E ontem disse que há dias que as pessoas pensam, como é que tu consegues fazer tanto conteúdo? Não, eu há dias que faço, há outros dias que desligo completamente. Mas é importante, não é? Eu desligo completamente, nem vou lá ver. E vejo Big Brother Brasil e Big Brother Portugal, vejo coisas completamente desligadas. Como montes de intelectuais em Portugal veem o Big Brother, mandam mensagens, mas não assumem. Não comentam, mas também não comentam nada, só põem fotos artísticas. Estávamos a falar disso. É foto de... Olha, mal comparado, isso é quase como aquelas pessoas, e tu sabes, porque também és criadora de conteúdo e sabes a importância que é, porque é o teu trabalho, é o teu tempo, óbvio que tem de ter uma recompensa, não é? Recompensado, e tu partilhas uma publicidade que é importante gerar comentários, as pessoas veem, mas não há nada, não passa nada, não há um comentário. É sempre assim. As publicidades nunca... Mas é trabalho, é como uma publicidade, só que a vez de estar na televisão, está numa rede social, é o teu tempo, investiste. Não... Porque as pessoas, eu acho que na rede, lá está, tanto é que tudo o que é mais orgânico funciona melhor, porque as pessoas, depende também de quem tu és na rede, não é? Sim, claro. Então, e às vezes a publicidade não tem que ter muitos comentários. Às vezes também o cliente quer que aquilo tenha, mas a verdade é que aquilo chegou a pessoas, mesmo que não haja comentários, mesmo que não digam adorei, etc. Às vezes também é uma pressão que tu tens das marcas de tem que haver comentários, tem que haver, não, isto está aqui, chegou a X pessoas, eu tenho este público. E as pessoas não têm muito essa coisa de, quando é publicidade, é do género meio que deixaste de ser orgânica. Mas na verdade, essa publicidade é o que nos faz continuar a fazer o nosso trabalho orgânico. E é importante as pessoas perceberem isso. Que, como na televisão, quando há uma novela, a publicidade que dá no intervalo é o que paga tudo o resto. Claro, completamente. É isto. Às vezes, aliás, estás a falar isso e é engraçado, porque eu quando estava a fazer Amiga Constrangida, eu disse, pessoal, eu tenho que parar de fazer isto. Ou vocês me dão o dinheiro no MBWay, ou isto não é vida. E eu fiz uma brincadeira de pôr o MBWay e eu comecei a receber, tipo, do nada. E comecei, tipo, espera, eu podia fazer ai, como é que se chama? Agora estou com um bloqueio mental. Ai, porra.
Estás a falar de quê? Crowdfunding? Exato, crowdfunding. Estava bloqueadíssima. Pronto. Eu estava a pensar nos patrões, não é? Porque hoje em dia eu também, se quisesse, podia ter este conteúdo fechado e quem quisesse ver... um crowdfunding. E cada vez mais estou mesmo a pensar fazer um crowdfunding até para o meu álbum, até para poder ir cantar à casa da pessoa. Não, hoje em dia isso acontece. Sim. Em Portugal, imenso. Sim, mas em Portugal ainda... Não, pois, em Portugal não. Muito pouco, as pessoas são mesmo... Sério, tudo demora um bocadinho, tudo demora. E quando eu falo... E depois eu digo, às vezes digo assim, não és nada patriota. Tipo, eu às vezes digo mesmo assim, Portugal, isto é... Às vezes eu digo, apetece-me dizer, bem, isto é uma merda, eu estou farta disto. E depois, como é que tu és capaz de dizer que o teu país é uma merda? E não dizem, estás mal, vai-te embora. Vocês, quando às vezes não estão chateados com o vosso marido ou com a vossa amiga... Mas quando tipo... tu fazes esses desabafos, é quase para espicaçar para acordar a malta, não é? Sim, claro que eu adoro o meu país. Melhor, adoro o meu país. Aliás, por eu adorar o meu país, e é isto, por eu adorar o meu país, é que eu posso dizer, é que eu digo que eu, às vezes isto é uma merda, isto aqui ou outra coisa é uma merda. Porque sabes que temos capacidade... Não, é tudo. É tudo. não há candidatos. Olha, tu há bocadinho falaste numa coisa, e é um dos temas que eu gostava também de falar contigo, caso tu estejas ok, tem a ver com a maternidade, aliás, um assunto que tu já falaste variedíssimas vezes, mas antes queria só perguntar, tu há pouco estavas a dizer que os teus pais já tiveram tarde. Tu alguma vez, enquanto criança, sentiste que, gostava tanto, ou pelas tuas amigas, ou por vezes os pais das tuas amigas, ou nunca te fez confusão? O quê? Mas de teres pais mais velhos? Estou a pensar, sinceramente, imagina, se talvez na adolescência eu sofri um bocadinho porque a minha mãe... Imagina, é só isto. Mas eu acho que é da minha mãe, não da minha mãe ser mais velha. Porque agora pensando bem, se calhar ela também não era assim com os meus irmãos. A minha mãe nunca foi muito de aquela coisa de... Aliás, eu vesti-me de noiva, a minha mãe nunca foi ver o vestido de noiva antes. Não há aquela coisa de... A minha mãe nunca foi aquela que ia com a filha às compras. Também porque nós éramos meus pais eram da área têxtil e nós tínhamos tudo. E então, se calhar, é por isso que eu nunca ia. Mas eu gostava muito que a minha mãe fosse comigo a comprar a primeira sutiã, a primeira make-up. A minha mãe era... Eu acho que também posso ser um bocadinho... Hoje eu vejo, eu se calhar também sou um bocadinho desligada. Eu ainda não tenho filhos, mas se calhar também posso vir a ser um bocadinho desligada. A minha mãe é um bocadinho desligada, deslargada. E se calhar eu também sou assim. É tipo, eu amo-te, mas não preciso dizer toda a hora. Estás a ver? E às vezes eu sinto que os outros estão à espera que tu digas a toda a hora que amas e que estás presente. E que às vezes sou aquela... Toda a gente comprou presente para o bebê e eu ainda não comprei presente para o bebê da amiga. Eu depois sou um bocadinho... Nós somos depois um bocadinho que criticamos os pais, nós acabamos por ser. E a minha mãe era um bocadinho essa coisa. Nada material interessa. Estás a ver? Tipo, no Natal a minha mãe nunca comprava presentes. Nunca. Era do género. Queres, vais comprar. Toma lá o dinheiro. Tipo, esta coisa, estás a ver? Tipo, e eu com o meu marido achou assim... Amor, olha, vou comprar o meu presente para ti, vou comprar o teu presente para mim para o dia dos namorados. Tipo, nós somos assim, nós não damos presentes uns aos outros, não temos nada dessa coisa. Mas eu acho que quando era miúda, sentia que as mães das amigas, as tias todas, acho que eu gostava de estar com as tias porque era essa mais juventude. E as minhas irmãs é que foram comigo a primeira vez ao Euro Disney. Porque eu tenho uma irmã agora com 60 anos. Que é da idade das mães das minhas amigas agora, né? Que na altura tinha 30 anos, ou 20 e tal anos. Portanto, as minhas irmãs também têm muito um papel de mãe para mim. A minha irmã, a seguir, todas elas são minhas mães, eu sinto. Mais a minha irmã a seguir a mim, que viveu comigo, ela tinha 14 anos quando eu nasci, portanto a minha irmã já é uma mãe para mim, e acho que é mais a mãe. Tenho um irmão que também... Eu sinto sempre que ele vai ser também, mesmo já tendo uma família, portanto os meus irmãos mais velhos já eram pais quando eu nasci. Aliás, foram pais logo a seguir de eu ter nascido, porque eu tenho 2 sobrinhos da minha idade. Mas eu hoje sinto mesmo que eles eternamente eu vou ter pais, estás a ver? Tipo, porque um dia eu já começo a pensar nisso, e agora não queria nada chorar neste podcast, mas eu já começo a pensar nessa fase de o meu pai ter 85 anos, a minha mãe ter 80, ai meu Deus... porque nós não duramos para sempre, mas eu sinto que os meus irmãos também tiveram muito esse papel, portanto, eu quase sinto que não é só pai e mãe, há todo um grupo que, tanto longe ou perto, o meu irmão vive há 10 anos em Angola, mas liga quando quer chorar, por exemplo, ou quer desabafar, é para o meu irmão que eu ligo, ou para a minha irmã mais nova até, a minha irmã mais velha como é que eu ia te explicar? A minha irmã mais velha, ela também é artista, ela morava em Óbidos, ela
eu acho que ela é um bocadinho a razão de eu ser artista também. É mais desligada, não é tanto maternal e paternal como os meus irmãos para mim, mas é quase aquele exemplo de mulher, sabes? De luta, de força, dizer o que pensa também. Ela é balança, eu sou ascendente de balança, e acho que a minha mãe é balança, e nós todas somos muito livres e pela paz e a injustiça, essa coisa de que... ou seja, todos eles são um exemplo para mim, e às vezes... E todos os amigos também, não é? A família, o que te constrói enquanto pessoa... não é só os pais, portanto, há pequenas coisas que eu pensava, ou às vezes, tipo, os pais, às vezes o meu pai ia buscar ao colégio e dizia, olha, o teu avô está lá fora, eu, não é meu avô, é meu pai. Era só isto, mas eu até achava giro que era diferente, eu sempre fui diferente, até nisso eu era diferente. Olha, e com esta questão que tu já falaste tantas vezes da maternidade, é uma luta? Olha, para mim... Pronto, é assim, acho que as pessoas têm que ter... Dentro daquilo que tu queiras partilhar e falar, porque eu acredito que... Não, já falei sobre isso. Já falei sobre isso publicamente e estou super à vontade para falar. Agora, se calhar se me perguntasse há 2 anos atrás, quando a minha luta começou, não queria nada falar ainda, porque tenho sempre medo dos outros, o que é que os outros... o que ninguém sabe, ninguém estraga, sabes? Tinha muito essa coisa. Mas eu não acredito nada disso. Eu acredito... Porque, pá, eu sou uma pessoa de fé e eu não acredito... As pessoas têm muitos medo de dizer... Eu não vou dizer isto por causa da inveja, eu não vou dizer isto porque vão estragar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se as pessoas têm inveja, se as pessoas têm maldade, elas é que vão sofrer com isso. Eu não acredito que isso passe para mim. Porque assim estou protegida, tenho fé e estou super protegida disso. Claro que as pessoas podem ter ou não, mas eu no início da gravidez tinha um bocadinho medo disso, dessa exposição dos tratamentos. Mas depois comecei a perceber que eu estou a fazer tratamentos para engravidar, já é público. Comecei a perceber que se eu abrisse e se eu falasse, ia ajudar muito mais gente do que se estivesse calada. E hoje tenho, por exemplo, um grupo no Telegram com mais de 200 pessoas e ainda não consegui pôr mais, porque agora já não estou, porque também às vezes preciso desligar um bocadinho. Claro. Lá está, eu não sou só a pessoa que está a fazer tratamentos para engravidar. Mas é um processo difícil, mas que deve ser mais falado. Há muitas mulheres que têm e homens que têm muita dificuldade em falar sobre isto. Há casais que nem a família sabe que eles estão a fazer isto, porque há o preconceito do homem ter medo de assumir que não consegue, sim, que tem dificuldade em engravidar. É difícil para a mulher, é difícil para o homem, é, sim, difícil para o casal. É muito difícil. Gerir expectativas... A mulher às vezes pode sentir, por mais que o homem esteja presente, pode sentir sozinha nisto, porque por mais que o homem... Pode sentir culpa. Pode sentir culpa, dependendo se a culpa é dela ou do outro. Às vezes há casos que são importantes desmistificar, porque imagina, há casais que... Imagina, a mulher tem óvulos, o homem não tem espermatozoide. E temos que assumir que ou vamos... recorrer a um banco de esperma e o filho geneticamente não é teu, mas o que é isto, não é? Pai nós dizemos 1000 vezes pai é quem cria, mas depois há imensos bloqueios de avançar para aqui, mas depois o filho não é meu, mas o esperma é de quem, mas não sei o quê, não consigo avançar para isso. Ou o contrário, há mulheres que têm muita dificuldade em... eu acho que por acaso as mulheres têm mais sensibilidade de aceitar isto, mas isto existe. Não é o meu caso, e o grupo que eu fiz ajudou-me bastante porque já vi mulheres com casos muito mais... graves do que o meu, clinicamente falando, e que já têm filhos, ou que tiveram que ter a doação de esperma ou doação de óvulos, e é engraçado que existe muito este caso que está a ser estudado, que é, há casos de, imagina que o óvulo não é meu, e de repente a criança é parecida com a mãe. Estás a ver? Tipo, e toda a gente diz, é igual à mãe, é igual à mãe. Há coisas que acontecem na natureza que tu não consegues explicar. Sim. E a ligação que tu querias... Aliás, como tu adotares uma criança, sem ela nascer de ti, é a mesma coisa. Portanto, há que desmistificar isto. E é uma dor, mas eu, por exemplo, no meu caso, eu não quero e tento... eu preciso muitas vezes desligar. Faço um tratamento. Fiz uma introdução. Perdi o bebê. Há um luto sempre e é importante a pessoa perceber que há um luto e por acaso outro assunto que eu acho que em Portugal muitas vezes não se respeita ao luto e não temos tempo para o luto, não há psicólogo para o luto e este tratamento é importante tu teres o tempo de mais um, porque não é um luto, são 7, 8, 9, 10 lutos, não é? Que tu acreditas que tens uma vida, tu pões uma vida dentro de ti e depois afinal não pegou. Porque há muito ainda aquela ideia do não, ainda não era nada, não sei o quê. Pois, não, era tudo. Era para uma pessoa que está na nossa cabeça. Exatamente, é tudo. Mas a pessoa também se vai habituando, eu acho. No meu caso, há pessoas que desistem, por exemplo. O que eu tenho a dizer é,
era, olha, como é a carreira de atriz, como eu estava a dizer há bocado, só não tem quem não desiste, não é? Só consegue, as pessoas têm que... E acontece muito, mas eu própria às vezes também digo, depois deste tratamento, se não der, não faço mais. Tu tens um limite na tua cabeça? Não tenho porque acho que tenho que ganhar forças. É o que eu estava a dizer, eu não faço tudo seguido, eu faço e depois preciso de um descanso, preciso do meu tempo e depois agora vamos fazer outra vez, apesar do médico já me disse, Maria, tens 37 anos, não podes dar tanto tempo de descanso, porque quanto mais tempo de descanso tu dás, o tempo passa e nós, a partir dos 35 anos, o nosso corpo começa a mudar. E isso é importante as pessoas também falarem. É importante as mulheres perceberem, porque eu ouço muitas vezes mulheres de 30 anos a dizer ainda é cedo, eu quero ter para aí daqui a 6 anos. Não depende só de nós e do nosso querer. Do nosso querer. E é importante as mulheres saberem disto. Acho que devia haver mais informação sobre isto. Até do congelar óvulos, por exemplo. Eu não sei ainda quais são os valores de congelar óvulos, mas acho que era importante falarmos mais sobre isto. Os mesmos ginecologistas falarem, olha, você está a chegar aos 30, se não quer ter já congelo agora porque os seus óvulos, mesmo vamos ver como é que são os óvulos. Se você congelar hoje, vai ter mais probabilidades do que depois aos 37, 38, 39, apesar de acontecer, mas há um tempo, não é? Mas é o que é. Eu acredito que também nada é por acaso, acredito que o tempo... eu acredito em Deus e há pessoas que podem acreditar no universo, mas eu acredito mesmo e falo muito nas minhas orações que, sei lá, muitas vezes eu até tenho medo de pedir. Há pessoas que rezam para pedir, ou falam com Deus, ou com o que acreditam para pedir, ou pedem ao universo, ou a lei da atração, chamem o que vocês quiserem. Mas eu, até uma certa fase, eu não queria pedir nada, porque eu sentia que era meio egoísta eu pedir, do género. Há tanta gente que até não consegue de todo, porque é que eu ia estar a pedir? Né? Eu é ao contrário, há pessoas que pensam, porquê é que sou eu que estou a passar por isto? Né? E acho que é fixe as mulheres perceberem o privilégio que é conseguirem engravidar, que às vezes também não percebem. Às vezes acontece isto, estás a falar tipo, eu estou a passar por isto, imagina, estou a passar por isto e de repente chega alguém assim, filha, eu bebo um copo de água e engravido logo. E eu, tipo, fiz para ti, estás a ver? Yeah. Às vezes as pessoas não têm uma sensibilidade de falar sobre isto, e não é por mal, como outros assuntos, sim. Não é por mal, mas é importante as mulheres perceberem o privilégio que é a vida e a concessão, quando se quer, claro que há mulheres também que não querem ter filhos e está tudo bem, mas às vezes eu penso nisso, será que eu quero tanto ter filhos porque não consigo ter, estás a ver? Porque imagina, eu não tenho problema, nesta fase da minha vida, eu estou ótima, e não me importava nada ter filhos aos 43 como a minha mãe. Minha mãe teve mais cedo, mas eu penso, eu por mim teria filhos mais tarde ou mais... É quando tiver que ser. Sim. Não tenho essa coisa de... E acho que essa pressão às vezes em nós faz-nos também não conseguir ter. E muitas vezes há pessoas que... acho que isso já mais do que provado. Exato. Há pessoas que não têm... Eu no meu caso, eu tive que tirar as trompas aos 25 anos porque tive uma peritonite aguda no intestino nos intestinos e basicamente houve uma inflamação e eu tive que tirar as trompas. Mas há 1000 casos de mulheres que está tudo bem, o homem está tudo bem e não acontece. E estão a fazer tratamentos e não acontece. Depois deixam de fazer tratamentos e engravidam. Mas cada caso é um caso. Eu acredito que nada é por acaso e por alguma razão, e nem que seja, olha, eu já penso assim, se calhar eu passei por isto para ter aquelas 200 mulheres no meu grupo e... Para as ajudares. Eu acho que, e para perceber até que isto às vezes é estar num pedestal, e eu sou uma pessoa cheia de privilégios, estás a ver? Tipo, eu não sou muito agradecida. Eu sou, porque lá está, porque eu trabalhei essa coisa e desde muito pequenina o meu pai, seja por uma espiritualidade ou não, o meu pai deu muito esta coisa de agradecer. O meu pai e a minha mãe muito de agradece, faz tudo, ou seja, o meu pai diz-me sempre, tudo o que tu quiseres, tu fazes e Deus vai estar lá para te ajudar. E eu acredito, imagina, eu tive fases de não acreditar, mesmo esta coisa de acreditar em Deus, por exemplo, e de acreditar... Fases de revolta, tenho não muitas é? Fases, tenho muitas fases de não acredito, porque é normal que tu fiques na dúvida. Mas, desolada. Mas depois eu já tive vários sinais. Eu acredito nos sinais e claro que há coisas que se eu dissesse é tipo, maluca espiritual, mas eu já tive vários, Maria, já tive vários sinais que acredito que há algo a mais. Eu acredito nisto. E pronto, e isso dá-me alguma força. E se calhar há pessoas que pensam, a religião existe porque as pessoas precisam desta religião, porque eu acho que a religião nada tem a ver com fé, porque a religião, lá está, a fé é uma coisa e tu acreditares, mas depois a religião é feita de homens e qualquer religião é cheia de defeitos como todos nós. Né? As pessoas têm muito, eu não ligo nenhuma porque a religião é só, vão buscar tudo e mais alguma coisa. Mas é verdade, a religião em si é feita de homens. Os homens é que criaram as leis da religião, os homens é que as escreveram, é que decidiram, até foram homens, não foram mulheres. Portanto, os homens escreveram tudo. Portanto, é meio dúbio. Mas não estou contra os homens, sabe?
nada. Vai ficar toda a gente, ei, lá está ela, pronto, vem outra vez a conversa. Mas a religião é feita de homens e os homens têm defeitos e está tudo bem. Eu, por exemplo, eu hoje tento ir à missa ao domingo e eu não estou para apontar se o ouro que há 100 anos meteram naquela igreja e aquele ouro podia vender. Eu também podia vender o meu carro e dar o dinheiro todo a alguém. Nós todos vivemos nesta coisa. Eu até vejo mais como uma obra de arte que está ali. E hoje em dia espero que a igreja tenha esse controle de não gastar tanto dinheiro como antigamente. Mas era a época, não é? Mas eu vou à igreja, por exemplo, para ouvir uma palavra. Às vezes eu estou chateada com o meu marido e vou e há qualquer coisa sempre naquele momento que me faz. Isto é uma coisa que é engraçada, que é, geralmente há um problema, e até nisso, por exemplo, pessoas que são católicas, praticantes, etc., geralmente não são feministas, geralmente não lutam contra nada, geralmente não usam decotes na televisão, geralmente não têm videoclipes. E eu acho que é o contrário. A minha sexualidade é uma dádiva, não é? O meu corpo é só o meu corpo e eu acho ao contrário. Acho que Deus e Jesus que falamos, Jesus era... Ainda há pouco fiz um conteúdo que é querida, não tenhas medo que não gostem de ti ou que não tenhas seguidores. Jesus também só tinha 12 seguidores, não é? E Jesus para mim é um exemplo que podem não acreditar que ele é filho de Deus, podem não acreditar, mas Jesus existiu e Jesus veio mostrar ao mundo que, e quando usam, isso é uma coisa que me enerva profundamente, quando usam a religião para defender um preconceito, eu fico possessa. Tipo, e não é nada disso. E hoje em dia, felizmente, temos um Papa Francisco, por exemplo, já estamos a falar da religião e eu adoro. Temos um Papa Francisco que... Já falámos de tudo. De tudo. E pronto, é só isto. Temos um Papa Francisco hoje muito mais livre, que vem falar, que é um Papa necessário. Sim. É um Papa necessário, que está a expor imensas coisas da Igreja e que está tudo bem. E acho que a espiritualidade é importante, seja a forma que for, seja a religião que for, seja sem religião nenhuma, porque há pessoas que não cresceram. Eu tive a sorte de ter... O meu pai, por exemplo, era quase ateu até aos 50 anos e descobriu Deus na vida dele aos 50 anos, quase, foi antes de eu nascer. Aliás, isto é engraçado, há uma razão pela qual eu nunca duvidei, porque o meu pai... imagina, eu só nasci porque o meu pai acreditava em Deus. Porque imagina, a minha mãe, o médico disse, tem que abortar. Não vai dar, tem que abortar. A minha mãe ficou com diabetes na gravidez, já tinha 43 anos, na altura não é como hoje ter filhos com os 43 anos. Sim. E o médico, depois a minha mãe ainda teve um aborto, ou seja, eu tinha um gêmeo que a minha mãe perdeu e o médico disse, vai ter que abortar. E o meu pai, porque descobriu Deus na vida dele 6 meses antes, o pai disse, não, vamos ter, mesmo que venha com problemas, e a minha mãe igual, quando digo o meu pai é os dois. É quase uma entidade, mas os dois decidiram, não, vamos ter. E só por isso eu já nasci com, não, eu tenho que perceber isto. Né? Se eu estou cá porque o meu pai descobriu Deus na vida dele, porque claramente o meu pai tinha tirado, que já tinha tirado se calhar outras vezes antes, porque não, e o meu pai é completamente, eu às vezes esta coisa do aborto também, o meu pai é mesmo tipo, não é a vida, e isto é dúbio, porque cada caso é um caso, mas na verdade eu acredito que Deus, que eu estou cá porque o meu pai descobriu Deus na vida dele. Portanto, quem é que é este Deus? Porque é que o meu pai... E o meu pai criou mais 2 crianças em casa e o meu pai é uma pessoa extremamente bondosa. E eu tenho um exemplo, claro que também às vezes pode ser preconceituoso, mas é porque tem 85 anos. E porque às vezes a igreja também pode pôr palas, não é? Como... nós temos um lado muito bom, como temos um lado horrível. Sim. E a igreja tem essa coisa como toda a humanidade, como toda a pessoa, não é? E isso é a base, às vezes, das pessoas não percebem, que nem sequer, já criticam uma religião, uma igreja, whatever, é pensar que eu sou pecadora e está tudo bem. Tu és pecadora e está tudo bem. E se a base for, como é que eu não te vou perdoar? E isto é a pior coisa neste mundo, e por isso é que há guerras, é a falta de perdão, a falta de eu não perdoo esta pessoa nunca mais. Como é que eu não perdoo e como é que eu não perdoo o outro se eu também sou uma merda? Sim, claro. Não é? E a base é essa. E a base da religião é essa. Depois, se nós conseguimos fazer isso, nós não somos santos. Nós não somos, sim. E essa é a dificuldade, nós somos animais também. Tal como e eu também acredito mesmo, a toda a gente. Acredito mesmo que quanto mais perto nós estamos da espiritualidade, seja a forma que for, e volto a dizer, até da conexão com a natureza. Para mim, Deus também é natureza, Deus também são os animais, Deus também é tudo isso, não é? E às vezes parece que é ao contrário, geralmente tipo os católicos não se dão com os que defendem os animais. E na verdade toda a gente se podia juntar. E eu acho que Deus é isto tudo. E Deus é tudo menos preconceito.
E Deus ama-nos a todos, eu acredito nisto, eu adoro, e parece que vou abrir uma igreja como o Kanye West. Gosto de voltar a entrar aqui no meu grupo e... Jesus Christ! Mas, olha, nunca tinha falado sobre... Eu, às vezes, há outra coisa que é muito... Eu acho que estou a falar sobre isto, porque também há muito preconceito em falar sobre as suas crenças e fés, até por causa dos outros, não é? Tu tens sempre 3 temas proibidos, que tu sabes, não é? É política, eu já religião falei e aqui, futebol. sim, exato. Pronto. Eu já falei, sou do Sporting também. Portanto, Benfica, se quiserem deixar de seguir, podem. Não, eu também adoro Benfica, adoro toda a gente. E também adoro toda a gente. E lá está, de ser de um lado não é ser do outro. Mas há muito medo, e até dos jovens. Parece que, ai que cafona, sabes? Eu ainda me considero jovem, não é? Ai que cafona da igreja, não sei o quê. As pessoas têm muita vergonha de mostrar a sua fé. E acho que eu acho que até eu tive essa coisa às vezes, de falar disto, de perceber isto, não é? Porque depois tu, se és católica, és tipo, mas como é que ela é católica e é feminista ao mesmo tempo? E por isso é que eu não entro nessa coisa, dos dois lados. Para mim, eu acho que todas as católicas deviam ser feministas. Porque feminismo, só que há um peso tão grande na sociedade, um peso da palavra, não é? Porque o feminismo, naquela altura, eram as pessoas, eram as mulheres mais cêntricas, que eram tudo menos religiosas. Então há todo um peso ainda histórico do que é que eu quero que seja. E acho que esta fase, e falámos anteriormente, está-se a abrir. Eu posso ser católica, posso ser feminista, posso ser na luta contra o racismo e até poderia ser, até poderia ser mais à direita ou menos à esquerda ou mais ao centro ou mais não sei o quê. Tipo, as pessoas entram em caixinhas que me chateiam mesmo. Olha, eu não estou nada chateada, isto o tempo está a voar. Pronto, já lá vai quase. Eu falo imenso. Que bom, que maravilha. Portanto, mais um motivo para voltares. Rapidamente, olhando aqui para médio e longo prazo, planos, o que é que tu tens? Para já, festa é festa, música nova. Espero ter sempre capacidade para ter tempo para o meu tanto TikTok como para o meu Instagram, porque eu acabo por fazer conteúdo nas duas coisas. Também há muito preconceito do pessoal de 40 anos, da nossa tipo 30 e tal, 40 de TikTok. Não, é mesmo TikTok 40. Não é para mim, sim. Eu ainda não tenho, amiga, ainda não tenho. Ai, peço desculpa. Mas para lá caminho. Mas a verdade é que também há um tens 37, não 37. Eu já sabia. Pois. Mas quero fazer isso tudo, quero novos projetos em televisão, quero fazer mais comédia, mas também quero muito voltar ao teatro. Eu desde o início, o último espetáculo que fiz foi o Grease, e tivemos um ano inteiro, e depois chegou ao fim, já não aguento mais o Grease, e agora já quero imenso voltar ao teatro, ou seja teatro musical, seja teatro comédia. Eu vi-te no Grease, é verdade. Viste? Casino de Estoril. Sim. Eu fui ver porque eu amo Grease. Sim, eu não parecia eu, que eu tinha o cabelo curtinho, eu era a Rizzo. Isso é verdade, já lembrava. Não parecia, houve um monte de gente que foi ver e que não percebeu que era eu. Porque eu estava com cabelo escuro, preto, curtinho. É verdade. Adorei. E estou com muita vontade de fazer palcos e fazer mais músicas e fazer. E que venham bebê, não é? Que venham bebê, eu acredito. Pronto. Esses são os meus planos. E quero fazer muitas coisas. Quero renovar a minha casa dos Jerez. E quero ainda fazer um turismo rural em Alenquer. E ainda estou a remodelar a minha casa. Eu vou fechar o podcast e a Maria vai continuar aqui a dizer. E quero mais o quê? Quero muita abundância. Venha. As pessoas também têm muito medo de dizer que querem mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro. Fica aqui escrito, universo, Deus, não sei, o que vocês quiserem, mais dinheiro. Venha mais dinheiro. Opa, tão bom. Tão As pessoas têm muito medo de dizer isso. Pois tem. Ai não, que fatalidade, pedir mais dinheiro. Não, eu quero mais dinheiro. Sabes que isto é normal nós criarmos estas afinidades e há químicas e há energias. Por isso é que eu te disse, eu aprecio mesmo pessoas assim, que sem medo daquilo que vão dizer, e tu já sabes que vão sempre dizer, vão sempre escrever, falar. Mas é tão bom quando nós falamos, e é isto, what you see is what you get. Exato, mas eu penso, eu às vezes sofro também com os comentários das pessoas, mas eu penso sempre, as mulheres levam sempre mais ataque do que os homens, e eu penso até, eu vejo, por exemplo, uma mulher num poder, eu se calhar, eu estou-me a começar a perceber que quanto mais eu cresço, mais eu vou levar com ataques. Mais eu vou levar. E penso sempre, tipo, ok, se aquela pessoa aguenta, aquela pessoa que está lá toda a hora, sempre a cascarem, temos o exemplo da Cristina Ferreira, que está sempre a levar. Se fosse um homem que tivesse saído de um sítio para o outro, que tivesse no poder, nunca seria assim. Tudo o que ela faz é tipo, cai em cima, e eu penso, ok, se a Cristina aguenta,
Sim, todos os dias há notícias, não é? Epá, é assustador. E depois tens diretores, homens que podem fazer o que quiser. Epá, não há. Então foca isso. Se ela aguenta, Se ela aguenta, também aguenta. E há de haver mais mulheres, coitadas. Claro, sim, tipo, sem dúvida. Qualquer mulher Isto que é se o que nós posicione num conhecemos lugar... e vemos, Sim, em não é? Portugal Fora aquilo que não exatamente. tem expressão, não é? Que Pá, não, é não se assustador, pode- mas é o que é. É o que é. Mas pronto, olha, obrigada Maria, gostei muito. Maria Sampaio, sigam-na. Catarina Opa, Miranda, sigam-na. Deixa-me só dizer que eu sempre que olho para ti, eu não consigo decidir se vejo os traços de... E atenção, eu amo que para mim era a mulher mais talentosa, Amy Winehouse. Já me disseram isso. Pá, então hoje, não sei porquê, tu estás com um mood... A sério? Sim, É engraçado, já me mas tem a ver disseram com as isso. expressões e o Já me cabelo e o eyeliner e atenção, eu sou fã. Sim, eu já me amo disseram aquela isso. Já me disseram mulher. vários. Já me disseram a Amy Winehouse, já me disseram Atriz brasileira, não é? a Giovanna Antonelli sim. e já me disseram Brigitte Bardot também, mas acho que nada. Sim, Não ai, acho- mas não. Não, mas acho que tem mais, já me disseram a outra italiana e uma atriz, mas eu agora também estou mais, com muitas hormonas, estou mais rechonchudinha, não é? Mas diziam muito, ai, será, não é, Eva Mendes, também me diziam. Sim. Mas eu acho que é por causa, sim, eu acho que é sim, mais por causa sim. do eyeliner, porque eu quase sempre uso eyeliners, Adoro. do que quase uma imagem de marca, do que propriamente das fisionomias, mas pronto. Mas a Amy Winehouse também já me disseram, muitas vezes. Pronto, é isto. Pronto, agora que já disse isto, posso fechar. Está feito o episódio de hoje. Muito obrigada, até ao próximo episódio do podcast. Beijinhos, fiquem bem. Vocês acham que nós já tínhamos terminado? Acham? O que é que dá aqui a faltar? Claro que não! Mais 2 horas! Exato! Este é um episódio especial, mas não sei... Não é pergunta-chave com que eu fecho sempre todos os episódios que têm a ver com o nome do podcast, só mais 5 minutos. A quem é que pedias ou pedes só mais 5 minutos? Quem é que eu peço só mais 5 minutos? Ou em que situações? Agora vou durar aqui 5 minutos a pensar. Só mais Põe o 5 relógio. minutos para eu pensar. Até podes não pedir, a expressão faz sentido para ti, tu, regra geral, o utilizas, é uma expressão que faça sentido. Sei lá, de manhã, na ronha, só mais 5 minutos, bora lá. Ai, sim, mas já toda a gente disse isso. Não só mais 5 minutos, eu não quero ser igual a toda a gente. Que é sempre... Não, espera, só mais 5 minutos. Não, que agora assim também digo. Vocês podem cortar este tempo que eu estou aqui a dizer, não é? Ou não? Amiga! Só mais 5 minutos para eu pensar. Não, olha, quando eu estou no Gerês, eu quero sempre ficar mais tempo. Eu acho que sinto isso. Eu queria estar mais vezes no Gerês. Eu adoro estar no Gerês, é o meu refúgio. E mais 5, mais 10, mais 20, mais horas no Gerês era o que eu mais queria. Mas quando tenho de trabalhar, não dá. Se o Gerês fosse mais perto, eu teria lá Ias lá sempre mais 5 mais. minutos. Às vezes podia só ir lá 5 minutos. Praia também, mais 5 minutos. Vou só à praia 5 minutos. É isto. É praia e natureza, eu acho que é isso. E eu moro no campo, mas mesmo assim, mais natureza, menos stress. Pronto. É isso. Agora é que é. Agora é que já podemos encerrar Dormiu, este mas sim. episódio. Pá, agora, já repararam nos sapatinhos de cristal da Catarina? É só isto. Eu tive o tempo todo a falar de coisas importantes, mas estava focada era no... olhava o sapato. Não é da Cinderela, dá cá. Olha para isto, tira lá isto. Tira-me isto. Não, a sério, tira já. Olha para isto. Cinderela, Pá, eu isto sou a tua nunca fada madrinha. aconteceu. Vamos ver se serve a Cinderela. Será que você é a princesa? Que é aquele pezinho? Ai, não quero mostrar o pé. Um pé tão bonito. Ah, Cinderela, é Pá, você! achas? Ai, princesa! Eu sou o seu príncipe, mas não sei Opa. calçar sapatos. Isto Opa, não está a olhem para acontecer. isto! É que eu nunca fui Cinderela, eu sou Pronto, sempre já a irmã está. que tem o pé horrível e que não dá. Olha. Olhem para isto, coisa mais perfeita. Olha, tem os pés mais perfeitos que eu já vi na vida. Ai pá, vocês que é a parte que eu mais... Toda a gente, amor, mas não vejas o meu, eu tenho o pé de Shrek, tu tens o pé de Cinderela, lá Olha, está. agora vamos ter- Não dá, esquece. Está feito, agora é que está feito mesmo. Beijinho! Beijinho!